Olá, pessoal, eu sou a professora Isa Novas, criadora deste canal aqui do YouTube, criadora do Instagram, @IsaNovasRodrigues, e também do CLV, que é o Clubinho do Livro Velho, e é sobre ele que nós vamos falar hoje, tá? Então, como esse é um vídeo de introdução, eu vou contar um pouquinho para vocês agora no início o que é o CLV. Bem, a intenção aqui é a gente fazer a leitura de livros velhos, né, de livros clássicos da literatura brasileira e literatura mundial, para disseminar esse gosto. E como eu sei da complicação e da dificuldade para ler um clássico, eu vou ler para você. É isso mesmo, só que não como um audiobook. Não é um audiobook, gente, é uma leitura comentada, é uma leitura explicada. Então, neste vídeo aqui, a gente vai fazer a leitura dos primeiros capítulos do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, que, aliás, foi o livro que vocês escolheram, porque é você que vota e escolhe o livro, ok? Então, a gente vai começar a leitura desse livro hoje, no dia 2 de fevereiro, e vamos concluir a leitura no dia 22 de fevereiro. Então, esse primeiro vídeo ele vai ficar público aqui para todo mundo, e a partir de amanhã, os vídeos estarão lá na área de membros, ok? Então, a partir do capítulo 6, que a gente vai parar aqui no capítulo 6, então, a partir do outro capítulo, do capítulo 7, você vai acompanhar essa leitura dentro da área de membros, tá bom? Agora, se você não quer acompanhar a área de membros, mas eu quero muito que você participe da área de membros junto comigo, vai ser muito, muito legal. Se você gostar desse vídeo aqui hoje, eu convido você para participar da área de membros, ok? Porque a leitura ela vai continuar nesse mesmo formato. Agora, aliás, lá dentro da área de membros eu não vou ficar explicando tudo isso, tá bom, gente? Eu vou já direto ao ponto, direto para a leitura. Como é o primeiro vídeo, então eu estou explicando. Estou gastando aqui um tempinho do vídeo para poder fazer essa explicação. Mas enfim, o que nós vamos fazer então se você não quer entrar na área de membros? Eu vou disponibilizar um cronograma para que você finalize a leitura junto comigo no dia 22, tá bom? Mas eu tenho certeza que você vai amar esse formato e vai querer acompanhar as outras leituras comigo também. Então, vem! Agora é o momento de você sentar em algum lugar bem confortável, olhar para a paisagem. Você não precisa, nem precisa ficar olhando para mim, você pode só ouvir. Lavar uma louça e ao mesmo tempo estar ouvindo, contanto que você consiga manter a concentração naquilo que eu estou lendo e no que eu estou explicando. Então, durante a leitura, eu vou interrompendo diversas vezes para fazer comentários, ok? Então, vamos iniciar essa leitura. Se você preferir também, você pode acompanhar com texto em mãos, tá? Se você tiver um livro aí na sua casa, contanto que ele seja o livro integral e não uma adaptação, você consegue acompanhar. Ou também você pode fazer o download pelo site do domínio público, colocar num Kindle ou então no celular, no computador, tá bom? Mas você pode ficar assim, ó, fecha o olhinho e acompanha a leitura a partir de agora, ok? Então vamos lá, eu vou começar agora, claro que pela dedicatória, que é uma dedicatória fantástica desse livro. Aqui, o Brás Cubas, ele já toma partido do livro. Geralmente a dedicatória ela é feita pelo escritor do livro, mas aqui quem faz essa dedicatória é o próprio Brás Cubas, que dedica suas memórias a quem? Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver. Dedico, como saudosa lembrança, estas memórias póstumas. Agora nós vamos para o capítulo 1, chamado Óbito do Autor. Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. Quando ele fala o suposto uso vulgar, é o uso comum, tá? Todas as pessoas começam contando a sua história pelo nascimento e não pela morte, tá? Então ele resolveu usar um método diferente por dois motivos e ele vai explicar agora. A primeira é que não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor para quem a campa foi outro berço. Campa é a sepultura, tá? E qual que é a diferença de autor defunto para defunto autor? Então, quando ele fala autor defunto, significa que ele não é aquele escritor, aquele autor que depois morreu, escrevia em vida e depois morreu. Ele é, na verdade, um defunto autor. Ele, na verdade, morreu e após a sua morte,
Então, sem nenhum pudor, ele pode escrever, porque ele não vai ter ninguém para julgá-lo mais, ok? E o segundo motivo, né? A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo, algo inusitado. Moisés, aqui ele vai falar do Moisés da Bíblia. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo, tá? O introito é o começo, mas no cabo. Diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Então aqui ele está falando como Moisés contou a sua própria história. Dito isto, expirei é o morrer, tá? Ele morreu, né? Morri, expirei, às 2 horas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Catumbi é um bairro de classe alta do Rio de Janeiro. Tinha uns 64 anos, rijos e próspero, era solteiro, possuía cerca de 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. E daí ele repete, 11 amigos. Verdade é que não houve cartas nem anúncios. Parece que esse narrador ele começa a querer inventar uma desculpa. Por que no velório dele tinha apenas 11 amigos, né? E ele ainda acrescenta, acresce que chovia, olha, outra desculpa. Peneirava uma chuvinha miúda, triste, constante e tão triste, que levou um daqueles fiéis da última hora a intercalar esta engenhosa ideia no discurso que proferiu à beira da minha cova. Então alguém que estava ali no velório, então decidiu falar algumas palavras e disse, vós que o conhecestes, meus senhores, vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade. Este ar sombrio, estas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como um crepe funéreo, tudo isto é a dor crua e má que lhe rói a natureza as mais íntimas entranhas. Tudo isso é um sublime louvor ao nosso ilustre finado. E aqui ele para de falar e faz essa homenagem ao morto. Bom e fiel amigo, não me arrependo das 20 apólices que lhe deixei. Então, a gente sabe então que esta pessoa que está ali falando e fazendo elogios na sua sepultura é uma pessoa que recebeu uma parte da herança, ok? E foi assim que cheguei à cláusula dos meus dias, foi assim que me encaminhei para o Undiscovered Country de Hamlet. Aqui é um termo, né, em inglês, que significa o undiscovered country, é um local desconhecido, né, como se fosse o reino da morte. Sem as ânsias, com as dúvidas do moço príncipe, mais pausado e trôpego, como quem se retira tarde do espetáculo, tarde e aborrecido. Viram-me ir umas 9 ou 10 pessoas, entre elas 3 senhoras que estavam no velório, ok? Quem são essas 3 senhoras? Minha irmã, Sabina, grava o nome, Sabina é o nome da irmã, casada com Cotrim. A filha, um lírio do campo, tenham paciência, daqui a pouco lhes direi quem era a terceira senhora. Então a primeira era Sabina, a irmã, a filha da irmã também estava lá e uma terceira senhora muito misteriosa. Contentem-se de saber que essa anônima, essa senhora, que ele não fala quem é, ainda que não parenta, padeceu mais do que as parentas. É verdade, padeceu mais. Então essa terceira senhora era a que mais sofria a morte dele. Não digo que se carpisse, o carpisse no sentido de chorar, tá bom? Então não digo que se chorasse, não digo que se deixasse rolar pelo chão convulsa. Nem o meu óbito era coisa altamente dramática. Um solteirão que expira aos 64 anos não parece que reúna em si todos os elementos de uma tragédia. E dado que sim, o que menos convinha a essa anônima era aparentá-lo. De pé, à cabeceira da cama, com os olhos estúpidos, a boca entreaberta, a triste senhora mal podia crer na minha extinção. E daí essa senhora diz,
morto, morto, dizia consigo. E a imaginação dela, desta mulher, como as cegonhas que um ilustre viajante viu desferirem o voo desde o Ilício às ribas africanas, sem embargo das ruínas e dos templos. Quando ele fala desde o Ilício, é desde o rio Ilício, que é o rio de Atenas, tá? Então é como se essa imaginação voasse longe, a imaginação dela. A imaginação dessa senhora também voou por sobre os destroços presentes até as ribas de uma África juvenil. Deixá-la ir, lá iremos mais tarde, lá iremos quando eu me restituir aos primeiros anos. Agora quero morrer tranquilamente, metodicamente, ouvindo os soluços das damas, as falas baixas dos homens, a chuva que tamborila nas folhas do tinhorão da chácara e o som estríbulo de uma navalha que um amolador está afiando lá fora à porta de um correeiro. Correeiro é uma pessoa que trabalha com couro. Juro-lhes que essa orquestra da morte foi muito menos triste do que podia parecer. De certo ponto em diante, chegou a ser deliciosa. A vida estribuchava-me no peito com uns ímpetos de vaga marinha. Esvaía-se-me a consciência, eu descia a imobilidade física e moral e o corpo fazia-me planta e pedra e lodo e coisa nenhuma. Morri de uma pneumonia, que a gente tem o motivo da morte do Brás Cubas. Mas se lhes disser que foi menos a pneumonia do que uma ideia grandiosa e útil à causa da minha morte, é possível que o leitor não me creia e toda a vida é verdade. Vou expor-lhe sumariamente o caso, julgue-o por si mesmo. Então ele está dizendo que na verdade, não foi uma pneumonia. O que será, né? Então agora a gente vai para o segundo capítulo, que se chama O Emplasto. E aqui ele vai falar então desse medicamento, ok? Então vamos para o segundo capítulo. Com efeito, um dia de manhã, estando a passear na chácara, pendurou-se-me uma ideia no trapézio que eu tinha no cérebro. Uma vez pendurada, entrou a bracejar, a pernear, a fazer as mais arrojadas cabriolas de volatim, né? Cabriolas de volatim quer dizer muitos rodeios, cambalhotas. Então foi uma ideia que ele achou magnífica e começou a girar na cabeça dele. Que é possível crer, eu deixei-me estar a contemplá-la. Súbito, deu um grande salto, estendeu os braços e as pernas até tomar a forma de um X. Decifra-me ou devoro-te. Então ele está personificando esse emplastro, né, essa criação. Essa ideia era nada menos que a invenção de um medicamento sublime, um emplasto anti-hipocondríaco, destinado a aliviar a nossa melancólica humanidade. Então, olha só, um medicamento para curar a hipocondria. O que é hipocondria? É aquele desejo incontrolável de tomar remédio. Então, olha só a grande ideia que ele teve. Na petição de privilégio que então redigi, chamei a atenção do governo para esse resultado verdadeiramente cristão. Gente, eu dou risada porque o livro às vezes tem algumas coisas hilárias mesmo, né? Todavia, não neguei aos amigos as vantagens pecuniárias, né? Não neguei as vantagens pecuniárias dessa criação, do dinheiro, que deviam resultar da distribuição de um produto de tamanhos e tão profundos efeitos. Agora, porém, que estou cá do outro lado da vida, posso confessar tudo. Então, agora ele pode confessar tudo, né? As suas memórias e contar as besteiras que ele fez. O que me influiu, principalmente, foi o gosto de ver impressas no jornal mostradores, folhetos, esquinas e, enfim, nas caixinhas do remédio, estas 3 palavras: emplasto, Brás Cubas. Para que negá-lo? Eu tinha a paixão do arruído. Essa paixão do arruído, quer dizer, a vontade dele não era criar um medicamento para ajudar de fato as pessoas. É para ver o próprio nome ali no rótulo, né, na embalagem do medicamento, emplasto, Brás Cubas, e ver a propaganda desse medicamento nos jornais. Então, na verdade, ele queria a fama.
Eu tinha a paixão do arruído, do cartaz, do foguete, de lágrimas. Talvez os modestos me argam este defeito. Fio, porém, que esse talento me hão de reconhecer os hábeis. Assim, a minha ideia trazia duas faces, como as medalhas, uma virada para o público, outra para mim. De um lado, filantropia e lucro, de outro lado, sede de nomeada, digamos, amor da glória. Então, por um lado, ele tinha a ideia, né, do lucro e da filantropia, no caso, o ajudar, e do outro lado, claro que a fama. Um tio meu, cônego de prebenda inteira, cônego é padre, prebenda inteira quer dizer de salário inteiro, costumava dizer que o amor da glória temporal era a perdição das almas, que só deviam cobiçar a glória eterna. Ao que retorquiu outro tio, oficial de um dos antigos terços de infantaria. Terços de infantaria é uma patente militar, tá? Que o amor da glória era a causa mais verdadeiramente humana que há no homem, e, conseguintemente, a sua mais genuína feição. Decida o leitor, agora ele joga para o leitor, né? Decida o leitor entre o militar e o cônego. Eu volto ao emplasto. Então, qual era a ideia do cônego, né? Que o salário era inteiro. E qual que é essa ideia? Qual que é essa analogia, né? De que o temporário não tem valor. Nada que é temporário na vida não tem valor. Então, uma glória, por exemplo, uma fama temporária, ela não tem valor algum. Nada que é temporário, que é efêmero, tem valor. E já o militar pensa diferente, né? Que qualquer glória serve, qualquer momento de glória serve, contanto que seja uma glória. Então, ele joga para o leitor. E aí, leitor, o que você acha? Você prefere o cônego ou você prefere a ideia do padre? Mas eu não vou ficar com nenhuma das duas, eu vou para o emplastro. E que a gente vai, então, agora para o capítulo 3. Esse capítulo recebe o nome de genealogia. Vamos lá. Agora ele vai falar da árvore genealógica dele, tá bom? Mas, já que falei nos meus dois tios, deixa-me fazer aqui um curto esboço genealógico. O fundador da minha família foi um certo Damião Cubas, que floresceu na primeira metade do século XVIII. Era tanoeiro. Tanoeiro é quem conserta tonéis, ok? Barris. Era tanoeiro de ofício, natural do Rio de Janeiro, onde teria morrido na penúria e na obscuridade, se somente exercesse a tanoaria. Mas não, fez-se lavrador, plantou, colheu, permutou o seu produto por boas e honradas patacas, dinheiro, ok? Até que morreu deixando grosso cabedal, cabedal é herança, deixando herança a um filho, o licenciado Luiz Cubas. Neste rapaz é que verdadeiramente começa a série de meus avós, dos avós que a minha família sempre confessou, porque o Damião Cubas era, afinal de contas, um tanoeiro e talvez mau tanoeiro, ao passo que o Luiz Cubas estudou em Coimbra, primou no estado e foi um dos amigos particulares do vice-rei Conde da Cunha. Como este apelido de Cubas, o apelido é o sobrenome Cubas, tá? Lhe cheirasse excessivamente a tanoaria, alegava meu pai, bisneto do Damião, que o dito apelido fora dado a um cavaleiro herói das jornadas da África em prêmio da façanha que praticou, arrebatando 300 cubas aos mouros. Meu pai era um homem de imaginação, escapou a tanoaria nas asas de um calembur, de um trocadilho. Era um bom caráter. Meu pai, varão digno e leal como poucos, tinha, é verdade, uns fumos de pacholice. Uns fumos de pacholice significa ele era um pouco bobo, ok? Mas quem não é um pouco pachola neste mundo? Revela notar que ele não recorreu à inventiva senão depois de experimentar a falsificação. Primeiramente, entroncou-se na família daquele meu famoso homônimo, o capitão Mor Brás Cubas, que fundou a vila de São Vicente, onde morreu em 1592 e por esse motivo é que me deu o nome de Brás. Então ele está dizendo que o pai deu o nome para ele de Brás,
por conta do fundador da cidade de Santos, tá? Da Vila de Santos. Opôs-se-lhe, porém, a família do Capitão Mor e foi então que ele imaginou as 300 cubas mouriscas. Vivem ainda alguns membros da minha família, minha sobrinha Venância, por exemplo, o lírio do vale, que é a flor das damas do seu tempo. Vive o pai, o Cotrim, um sujeito que não antecipemos os sucessos, acabemos de uma vez com o nosso emplastro. Então ele fala um pouco aqui da genealogia da família dele, né, da árvore genealógica, de onde ele vem, explica o significado do próprio nome, diz que algumas pessoas da família dele ainda estão vivas e para aqui para ele poder ir para o próximo capítulo, tá? Agora ele vai voltar a falar desse medicamento. O capítulo 4 se chama A Ideia Fixa. A minha ideia, depois de tantas cabriolas, essa palavra já apareceu em capítulo anterior, né? Cabriolas, assim, cambalhotas, reviravoltas na cabeça dele, tá? Então, a minha ideia, depois de tantas cabriolas, constituíra-se ideia fixa. Deus te livre, leitor, de uma ideia fixa, antes um argueiro é um cisco, antes uma trave no olho. Então, assim, ele tá falando para o leitor, né? Antes que você chore, sabe? Que um cisco caia nos seus olhos. Vê o couve foi uma ideia fixa da unificação italiana que o matou. Então, ele está falando aqui do conde, né? Que morreu por conta de uma ideia fixa, que foi um grande líder. Esse cara foi um grande líder da unificação da Itália. Verdade é que Bismarck não morreu, mas cumpre advertir que a natureza é uma grande caprichosa e a história de uma eterna loureira. O Bismarck foi também um líder alemão, tá bom? Pela unificação da Alemanha. E quando ele fala que a história é uma eterna loureira, é porque assim, gente, sabe aquela coroa de louro? Aquela coroa, né, de folhas de louro? Ele diz o seguinte, que as pessoas que contam a história são os vencedores, aqueles que recebem essa tal dessa coroa, tá? Então por isso que a gente fica sabendo apenas um lado da história. A partir de agora, eu já vou falar para vocês que ele vai, durante um parágrafo todo, citar vários nomes, tá bom? Com um determinado significado. A ideia de citar esses nomes, que são imperadores romanos, pessoas que foram muito importantes para a história, o Machado adora fazer essas referências, tá bom? Durante o livro dele. Então, não vamos nos apegar a esses nomes, mas vamos nos apegar à ideia do parágrafo. Então, vou ler o parágrafo, e daí, então, eu explico qual é a ideia do parágrafo, ok? Por exemplo, Suetônio deu-nos um Cláudio, que era um simplório, ou uma abóbora, que lhe chamou Sêneca, e um Tito, que mereceu ser as delícias de Roma. Veio modernamente um professor e achou meio de demonstrar que dos dois Césares o delicioso, o verdadeiramente delicioso, foi o abóbora de Sêneca. E tu, Madama Lucrécia, flor dos Borgias, se um poeta se pintou como a Messalina católica, apareceu um Gregórius incrédulo que te apagou muito essa qualidade. E se não vieste a lírio, também não ficaste pântano, e deixo-me estar entre o poeta e o sábio. Viva, pois, a história, a volúvel história que dá para tudo, e tornando a ideia fixa, direi que é ela a que faz os varões fortes e os doidos. A ideia móvel, vaga ou furtacor é que faz os Cláudios, fórmula Suetônio. Então, tudo isso são vários, ele citou vários nomes, né? Vários deles são imperadores romanos. E quando ele diz isso, ele tá falando que, dependendo de quem conta a história, a versão da história muda. Então, é essa a ideia, né, de citar tudo isso. Ele fala assim que, às vezes, dependendo de quem escreve, uma determinada pessoa é citada como herói e, se outra pessoa escreve, uma outra pessoa é citada como um herói e aquela primeira se apaga, tá bom? Então, tudo depende de quem conta a história. Então, continuando. Era fixa a minha ideia, fixa como? Não me ocorre nada que seja assaz fixo neste mundo, talvez a lua, talvez as pirâmides do Egito, talvez a afinada dieta germânica. Dieta germânica não tem nada a ver com comida, tá? A dieta germânica, ela faz referência ao Congresso. É o nome aqui no Brasil do nosso Congresso, né, de um poder legislativo.
Veja o leitor a comparação que melhor lhe quadrar. Veja e não esteja daí a torcer-me o nariz, só porque ainda não chegamos à parte narrativa destas memórias. Lá iremos. Creio que prefere a anedota à reflexão, como os outros leitores, seus confrades, e acho que faz muito tempo, pois lá iremos. Todavia, importa dizer que este livro é escrito como pachorra, assim, é escrito com paciência, com a pachorra de um homem já desafrontado da brevidade do século, obra supinamente filosófica de uma filosofia desigual, agora austera, logo brincalhona, coisa que não edifica nem destrói, não inflama nem regela, e é, todavia, mais do que passatempo e menos do que apostolado. Vamos lá. Retifique o seu nariz e tornemos ao emplasto. Deixemos a história com os seus caprichos de dama elegante. Nenhum de nós pelejou a batalha de Salamina, nenhum escreveu a confissão de Argibusgo, eu não sei falar esse nome. Pela minha parte, se alguma vez me lembro de Cromwell, é só pela ideia de que Sua Alteza, com a mesma mão que trancara o parlamento, teria imposto aos ingleses o emplasto Brás Cubas. Não se riam dessa vitória comum da farmácia e do puritanismo. Quem não sabe que ao pé de cada bandeira grande, pública, ostensiva, há muitas vezes várias outras bandeiras modestamente particulares que se hasteiam e flutuam à sombra daquela e não poucas vezes lhe sobrevivem? Mal comparando, é como a arraia miúda que se acolhia à sombra do castelo feudal. Caiu este e a arraia ficou. Verdade é que se fez graúda e castelã. Não, a comparação não presta. Então aqui neste capítulo 4, ele está falando um pouco de que aquela ideia daquele medicamento, do emplastro, se tornou uma ideia fixa e que ele vai contar a história, claro que na versão dele, né? Ele usa toda aquela analogia para dizer que ele vai contar a versão dele. E na versão dele, ele coloca grandioso quem ele quer. Então agora vamos para o capítulo 5, que diz, né, que recebe o título de Em que aparece a orelha de uma senhora. Vamos lá. Se não quando estamos eu ocupado em preparar e apurar a minha invenção, recebi em cheio um golpe de ar, adoeci logo e não me tratei. Então ele ficou doente e não buscou tratamento. Tinha o emplasto no cérebro, trazia comigo a ideia fixa dos doidos e dos fortes. Via-me ao longe ascender do chão das turbas e remontar ao céu como uma águia imortal, e não é diante do tão excelso espetáculo que um homem pode sentir a dor que o punge. O excelso espetáculo é um espetáculo sublime. Então ele está dizendo que ele acabou adoecendo por conta dessa ideia fixa. Ele ficou com a ideia do emplasto, da criação desse medicamento na cabeça de uma forma tão fixa que o medicamento não o salvou, certo? Porque ele acabou adoecendo, ele não foi atrás de tratamento, porque ele queria ficar só ali naquela ideia fixa, e foi a causa da morte dele. No outro dia estava pior. Tratei-me, enfim, mas incompletamente, sem método, nem cuidado, nem persistência. Tal foi a origem do mal que me trouxe à eternidade. Sabem já que morri numa sexta-feira, dia aziago. Aziago significa azarado, tá? Então foi num dia azarado. E creio haver provado que foi a minha invenção que me matou. Há demonstrações menos lúcidas e não menos triunfantes. Então a invenção, ele confirma aqui que é a invenção dele que o matou, né? Por conta dessa ideia fixa. Não era impossível, entretanto, que eu chegasse a galgar o cimo de um século, o cimo é o alto de um século, e a figurar nas folhas públicas entre macróbios. Macróbios é um ser que vive muito. Ele está querendo dizer aqui que ele esperava que ele tivesse uma vida mais longa, que ele conseguisse, né, chegar quase ali a um século de vida. Tinha saúde e robustez.
Supunha-se que, em vez de estar lançado os alicerces de uma invenção farmacêutica, tratava de coligir os elementos de uma instituição política ou de uma reforma religiosa. Vinha a corrente de ar que vence em eficácia o cálculo humano e lá ceia tudo, assim corre a sorte dos homens. Com essa reflexão, me despedi eu da mulher. Não diria mais discreta, mas com certeza mais formosa entre as contemporâneas suas. A anônima do primeiro capítulo, a tal, cuja imaginação à semelhança das cegonhas de Ilisso. Então ele está fazendo referência aqui que ele viu na beira da morte, né, no leito de sua morte, ele viu a mulher. Agora ele ainda não explica que mulher é essa. Mas é a mesma mulher que lá no capítulo 1, quando ele fala do momento do velório dele, né? Foi a mulher que mais sofreu naquele velório, certo? Ele vai deixando pontinhas aí, curiosidades. Tinha então 54 anos essa mulher, certo? Era uma ruína, uma imponente ruína. Imagine o leitor que nos amamos, ela e eu, muitos anos antes, e que um dia, já enfermo, vejo-a assolar é surgir à porta da alcova. A alcova é o quarto dele. Então aqui termina esse capítulo dizendo que esta mulher, que lá no primeiro capítulo foi a mulher que sofreu muito por ele, há anos antes, muitos anos, eles tinham se envolvido amorosamente, ok? Então foi uma amante, foi uma mulher da vida dele, uma namorada, uma esposa, sei lá, alguma coisa. Não há essa revelação ainda, tá bom? E agora a gente vai para o último capítulo de hoje, que vai ser o capítulo 6, e a gente vai parar no capítulo 6, tá bom? Gente, o título do capítulo 6 eu não consigo ler não, tá? Mas eu vou traduzir, né? Porque ele tá em outra língua, então eu vou traduzir. É uma citação de uma peça francesa, tá bom? Então significa que esse título está escrito em francês. Que significa o quê? Ximene, quem o teria dito? Rodrigue, quem o teria acreditado? Então é esse o título do capítulo. Bom, vamos lá. Vejo-a assomar à porta da alcova. Ele continua a história, tá? Lá no leito da morte, essa mulher surge. Então vejo-a, esta tal desta mulher, assomar, a surgir à porta da alcova. A alcova é o quarto dele, pálida, comovida, trajada de preto, e ali ficar durante 1 minuto sem ânimo de entrar ou detida pela presença de um homem que estava comigo. Na cama onde jazia, contemplei-a durante esse tempo, esquecido de lhe dizer nada ou de fazer nenhum gesto. Havia já 2 anos que nos não víamos e eu via agora, não qual era, mas qual fora, quais fôramos ambos. Por um Ezequias misterioso fizera recuar o sol até os dias juvenis. Então, quando ele fala Ezequias foi uma personagem da Bíblia, tá? Que adoeceu, que ficou muito mal e ficou na beira da morte. Recuou o sol e sacudi todas as misérias e este punhado de pó que a morte ia espalhar na eternidade do nada. Pôde mais do que o tempo, que é o mistério da morte. Nenhuma água de Juventa. Juventa, gente, é uma deusa romana da juventude. Então, nenhuma água dessa deusa romana da juventude, da Juventa, igualaria ali a simples saudade. Creiam-me, o menos mal é recordar, ninguém se fie da felicidade presente, há nela uma gota da baba de Caim. Caim, quem foi lá no Antigo Testamento, foi quem matou o irmão, o Abel, tá? Por ciúmes. Cadê? Corrido o tempo e cessado o espanto, então, sim, então talvez se pode gozar deveras, porque entre uma e outra destas 2 ilusões, melhor é a que se gosta sem doer. Não durou muito a evocação. A realidade dominou logo. O presente expeliu o passado. Talvez eu exponha ao leitor, em algum canto deste livro, a minha teoria das edições humanas. O que por agora importa saber é que Virgília, gravem esse nome, chamava-se Virgília. Então, Virgília é a mulher lá do primeiro capítulo, que chorou muito. Estão percebendo que não tem ordem cronológica, né? Então, ele
lá no enterro, né, no velório, ela que sofreu, então essa Virgília, tá bom? E que estava ali no leito de morte visitando o Brás Cubas. Entrou na alcova, firme com a gravidade que lhe davam as roupas e os anos, e veio até o meu leito. O estranho levantou-se e saiu. Era um sujeito que me visitava todos os dias para falar do câmbio, da colonização e da necessidade de desenvolver a aviação férrea. Nada mais interessante para um moribundo. Saiu, que ironia, né? Vocês acham que isso é interessante para uma pessoa que está no leito de morte? Para ficar sabendo do câmbio, da colonização e da necessidade de desenvolver a via férrea? Machado de Assis é afiado na ironia, né? Saiu. Virgília deixou-se estar de pé. Durante algum tempo ficamos a olhar um para o outro sem articular palavra. Quem diria? De dois grandes namorados, de duas paixões sem freio, nada mais havia ali 20 anos depois. Então, quer dizer, esse relacionamento deles, sem freio, né? Aconteceu há 20 anos. Havia apenas dois corações murchos, devastados pela vida e saciados dela. Não sei se em igual dose, mas enfim, saciados. Virgília tinha agora a beleza da velhice, um ar austero e maternal. Estava menos magra do que quando a vi pela última vez numa festa de São João na Tijuca, e porque era das que resistem muito, só agora começavam os cabelos escuros a intercalar-se de alguns fios de prata. Nossa, então a Virgília já é mais velha, tem mais de 50 anos e eu tenho mais cabelo branco do que a Virgília. Vê se pode, tô brava nesse momento. E aqui a gente tem uma fala, tá? Anda visitando os defuntos? Disse-lhe eu. Ora, defuntos, respondeu Virgília com um muxoxo. E depois de me apertar as mãos, ando a ver se ponho os vadios para a rua. Não tinha a carícia lacrimosa de outro tempo, mas a voz era amiga e doce. Sentou-se. Eu estava só em casa, com um simples enfermeiro, podíamos falar um ao outro sem perigo. Virgília deu-me longas notícias de fora, narrando-as com graça, com um certo travo de má língua que era o sal da palestra. O sal é o tempero da palestra, a palestra é a conversa, tá? Eu, prestes a deixar o mundo, sentia um prazer satânico em mofar dele. Mofar é zombar dele, tá? Em persuadir-me que não deixava nada. Que ideias essas? Interrompeu-me Virgília um tanto zangada. Olhe que eu não volto mais. Morrer? Todos nós havemos de morrer, basta estarmos vivos. Gente, olha essa frase, vamos anotar essa frase? Essa frase é dessas que a gente anota, vou repetir. Fala da Virgília, hein? Morrer, todos nós havemos de morrer, basta estarmos vivos. E vendo o relógio, Jesus, são 3 horas, vou-me embora. Já, virei amanhã ou depois. Não sei se faz bem, retorquiu. O doente é um solteirão e a casa não tem senhoras. Sua mana há de vir cá passar uns dias, mas não pode ser antes de sábado. Virgília refletiu um instante, levantou os ombros e disse com gravidade. Estou velha, ninguém mais repara em mim, mas para cortar dúvidas virei com um nhonhô. Quem que é nhonhô, né? Nhonhô era um bacharel, filho único de seu casamento, que na idade de 5 anos fora cúmplice inconstante de nossos amores. Opa! Mais uma dica, eles foram amantes no momento que ela já era casada e já tinha inclusive um filho de 5 anos, o Nhonhô, certo? E por que acontece essa conversa, gente? Porque ela diz que vai voltar em outros dias, tá? Só que por conta desse puritanismo, né, daquela época, não pode uma mulher casada visitar um cara que é um solteirão. Então a gente já sabe também que o Brás Cubas é um solteirão, tá bom? É já mais velho e solteirão, nunca casou e também não tem filhos. Então, ele diz que ela não deve voltar para não dar o que falar, mas ela fala assim, não, ninguém mais presta atenção em mim, eu já tô velha, né? Mas de qualquer forma eu vou levar o meu filho, tá? Para não ter nenhum tipo de dúvida. Vieram juntos 2 dias depois e confesso que ao vê-los ali, na minha alcova, fui tomando de um acanhamento que nem me permitiu corresponder logo às palavras afáveis do rapaz. Virgília adivinhou-me e disse ao filho, Nhonhô,
Não repares nesse grande manhoso que aí está, não quer falar, para fazer crer que está à morte. Então, o Brás Cubas ele ficou um pouco acanhado com a presença do filho da Virgília. Sorriu o filho, eu creio que também sorri, e tudo acabou em pura galhofa. Virgília estava serena e risonha, tinha o aspecto das vidas imaculadas, nenhum olhar suspeito, nenhum gesto que pudesse denunciar nada, uma igualdade de palavra e de espírito, uma dominação sobre si mesma, que pareciam e talvez fossem raras, como tocássemos casualmente nuns amores ilegítimos, meio secretos, meio divulgados, via falar com desdém e um pouco de indignação da mulher de que se tratava, aliás, sua amiga. O filho sentia-se satisfeito ouvindo aquela palavra digna e forte, e eu perguntava a mim mesmo o que diriam de nós os gaviões se Buffon tivesse nascido gavião. Era o meu delírio que começava. E aqui acaba o capítulo 6, com essa visita da Virgília, que a gente descobre que é casada, que tem um filho e que eles foram amantes, que já não se viam há um bom tempo, tá bom? E daí começa o seu delírio no leito de morte do Brás Cubas. Ficaram curiosos, gente, com o que vai acontecer com o Brás Cubas, com a Virgília, o que aconteceu? É uma história que não segue uma ordem cronológica, então a gente vai tendo pinceladas ali da história dele, ok? Quero convidá-los, gente, mais uma vez, se vocês gostaram dessa leitura explicada e comentada, vocês viram que é diferente, não é um audiobook, não é mesmo? Então, eu convido vocês agora para fazer parte da área de membros e ficar ali, ó, juntinho comigo, certo? juntinho, pra gente trocando ideias e fazer a leitura sempre com vídeos gravados. Eu vou deixando lá um pouquinho por dia para que você vá acompanhando essa leitura comigo, ok? Então, beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!